Pessoal, hoje eu quero falar para vocês sobre medida remota de temperatura. Eu quero falar, na verdade, sobre esse sensor de temperatura que se usa na porta lá de supermercado, em todos os lugares hoje está se medindo a temperatura, né? Como é que esse sensor funciona? Os primeiros sensores desses que as pessoas estavam usando, ele tinha um laser que ele apontava na testa da pessoa. Será que é esse laser que faz a medida? Esse laser é muito perigoso porque ele está próximo do seu olho, tá? O que é radiação? O que é a luz laser? Laser é uma onda eletromagnética, logo ela envolve a oscilação de campos elétricos e magnéticos. Mas depois você viu que esse laser sumiu. Foi removido esse laser, começou a fabricar novos aparelhos que já não tinham mais o laser e ele conseguia medir a temperatura da mesma forma. Então esse laser não é um ponto crucial, esse laser é apenas um ponto para você, ele apenas é um pointer para você saber aonde você está medindo a temperatura. Mas como você está tão próximo da pessoa, você não precisa disso. Tá legal? O que é onda eletromagnética? Onda eletromagnética, ela envolve a oscilação de campo elétrico e magnético. Se você pegar uma carga e ficar chacoalhando essa carga, isso aí gera uma onda eletromagnética. Você pode fazer um gerador de onda eletromagnética para ver se isso aí é verdade. Você pode pegar uma bobina, umas 5, 10 voltas de fiozinho fino, e ficar ligando e desligando uma bateria nessa bobina. Então o que acontece? Quando você fica ligando e desligando, hora tem corrente, hora não tem, hora tem, hora não tem. Então tem corrente que está sofrendo variação de velocidade. Tem carga que está sofrendo variação de velocidade. E aí você tem emissão de onda eletromagnética. Como é que você pode detectar essa onda eletromagnética? Se você colocar um radinho próximo sintonizado em AM. Tá? Você vai escutar um barulhinho no radinho. Tá? Por quê? Porque tem a emissão de onda eletromagnética. Tá? Agora, será que nós geramos onda eletromagnética? Será que uma pessoa gera onda eletromagnética? Vamos pensar. Nós somos constituídos de células. Células são constituídas de átomos. Átomos têm carga. E nós não estamos a temperatura de 0 Kelvin. Tá? Então, nós temos carga que está chacoalhando. Então, nós emitimos, sim, onda eletromagnética. E é esse efeito de nós emitirmos essa onda que esse sisteminha aqui usa para medir a temperatura, tá? Tá legal? Vamos lá, só falar mais uma vez do espectro eletromagnético, tá? O espectro eletromagnético ele é muito vasto. Ele vai desde onda de rádio até raio gama, tá? Agora, o que é legal é que todas essas ondas são descritas pela mesma física, são regidas pelas equações de Maxwell. A região, nós emitimos onda eletromagnética nessa região aqui, na região do infravermelho, tá? Eu vou mostrar para vocês isso, tá? Então observe o seguinte, na época de 1900 tinha um problema tecnológico que precisava ser resolvido, que era uma barreira tecnológica. Você não conseguia medir a temperatura desses fornos que fundiam metal, tá? Não se conseguia fazer isso. Qualquer sensor de temperatura da época, um termômetro de mercúrio, qualquer coisa, ia fundir aí. Então, qualquer metal que você coloque ia fundir, porque você está fundindo metal. Então, você precisava medir a temperatura pegando a radiação emitida, não tendo nenhum contato. Tá? E isso não se entendia, e a primeira pessoa que resolveu esse problema foi o Planck. Tá? E o Planck, por esse trabalho, ele ganhou o Prêmio Nobel de Física. Tá? E o que o Planck fez? Ele fez o seguinte, olha, um metal, ele tem carga chacoalhando quando ele está aquecido. Tá? Ele tem carga chacoalhando. Eu vou dizer que a frequência que essas cargas oscilam, ela é discreta. Ela é um múltiplo de H vezes F. Esse H é a constante de Planck. Agora tem uma distribuição de temperatura. Elas estão oscilando em várias frequências. E eu vou também dizer que elas estão regidas pela distribuição de Maxwell-Boltzmann. Quando o Planck fez isso, ele chegou nessa expressão aqui. Tá? Essa expressão aqui que dava densidade de energia. Se você graficar isso, você vai ter essas curvas. Tá? Essas curvas aqui. Comprimento de onda em função da intensidade da radiação emitida. Então, observem que o pico máximo depende da temperatura. Tá? Mas essas curvas o pessoal já conhecia nessa época. Eles tinham medido, eles não sabiam explicar. Então, era isso que o pessoal estava usando já para medir temperatura. Só tem que não tinha uma teoria que justificasse. Tá legal? Se eu pegar essa área dessa curva aqui, calcular essa área, tá? O que é que eu faço? Eu tenho que pegar essa expressão aqui e calcular a integral, integrar em todo o lambda.
Quando eu faço isso, eu chego nessa expressão aqui, que é essa expressão aqui. Tá? Essa expressão ela já era conhecida antes do Planck, mas ela era conhecida experimentalmente. Tá? Ninguém sabia a origem dela. Tá? Agora, a partir do modelo de Planck, você conseguiu calcular essa expressão e conseguiu calcular, inclusive, essa constante a partir de outras constantes. Tá certo? Mas isso aqui já era usado para medir temperatura. Isso aqui é válido para um corpo negro. Se o corpo não for negro, né, for um corpo cinza, corpo negro é aquele que absorve e emite toda a radiação. Você precisa colocar um fator aqui na frente, mas esse fator você coloca na mão, tá? Que é a emissividade. Então a emissividade, esse épsilon, ele varia entre 0 e 1. Tá? Mas então com isso aí você pode medir a temperatura. Se você sabe a intensidade do infravermelho que está chegando no seu detetor, basta você calcular a raiz quarta, você sabe a temperatura. Tem uma outra expressão também, que foi descoberta experimentalmente, mas que a teoria de Planck mostra também, que é a lei de Wien, que é o comprimento de onda máximo vezes a temperatura, isso aqui é uma constante. Então esse sensorzinho que se usa lá para medir a temperatura na porta do supermercado, ele não está jogando nenhuma radiação em você, porque foi removido o laser dele. Tá? Ele está pegando a radiação que você emite e calcula a raiz quarta e aí sabe a sua temperatura. Tá legal? Eu queria ver qual é a frequência, qual é o comprimento de onda que uma pessoa emite. Que faixa é? Vamos dar uma olhada nisso. Tem um programa, pessoal, do PHET. Isso aqui foi um conjunto de programas de simulação. Ele foi desenvolvido pela Universidade do Colorado. Tá? Isso é gratuito, você entrou lá, coloca PHET no Google e você baixa. Ele tem coisas de matemática, física, química, é legal. Vamos olhar como são as curvas de emissões de corpos a algumas temperaturas. Tá? Então vamos pegar primeiro um corpo a temperatura que esteja a temperatura do Sol, 5.800 Kelvin. Então você observa aqui que a emissão máxima é na região do verde, tá? Meio micro, 500 nanômetros. Ele emite na região do ultravioleta o Sol e emite na região do infravermelho. Essa curva aqui é dada por essa expressão. Agora vamos olhar uma lâmpada de filamento, aquela lâmpada antiga que a gente usava. Tá? Então aqui, tá, eu mexo no programinha, eu mexo nesse cursor aqui. Tá? Esse cursorzinho aqui, então eu vou lá para a lâmpada, ele gera o espectro da lâmpada de filamento. Tá? Observem lá, o máximo agora está em 0,9 micros, já está fora do visível. A lâmpada emite muita radiação infravermelha, ela emite também no visível, mas ela emite pouco no visível. Então a lâmpada de filamento para um sistema de iluminação, ela é ruim, porque o grosso da radiação que ela está gerando, ela está onde o nosso olho não funciona. Foi por isso que essas lâmpadas foram tiradas do mercado. Agora vamos ver uma pessoa. Tá? Vou lá para 300 Kelvin, pego a minha barrinha, trago aqui para baixo e aqui, ó, dá 9 micros, em torno de 9.000 nanômetros. A pessoa está muito mais fria e essa expressão aqui, tá certo? Ela tem que ser respeitada. Então, se a temperatura baixou, o lambda tem que aumentar para isso ser uma constante. Por isso que você está emitindo lá na região do infravermelho. Então, esse sensorzinho lá que a pessoa está medindo no supermercado, o que ele faz? Ele pega a sua radiação, calcula a raiz quarta e te dá a temperatura. Então, se ele capta a radiação, né, se ele detecta essa radiação, ele tem que ter uma ótica dentro dele e tem que ter um detetor. Tá? Será que essa ótica, essa lentezinha que tem lá dentro, pode ser de vidro? Não. O vidro, ele transmite no máximo até 3 microns. E o cara está emitindo lá em 9 micros. Tá? Então, não pode ser vidro. Vidro bloqueia a radiação infravermelha. O fogão da sua casa, ele tem uma plaquinha lá de vidro na porta do forno. Por quê? A ideia é que o infravermelho fique dentro para cozinhar o mais rápido possível o alimento. Por isso que ela é de vidro, pirex, vidro comum. Tá? Mas tem materiais que transmitem na região do infravermelho. Por exemplo, germânio, seleneco de zinco, eles transmitem no infravermelho. Esses materiais são muito caros para você fazer um termômetro extremamente barato. Tem polímeros que também transmitem. Então, se você olhar aqui dentro, você vai ver que ele tem uma lente de Fresnel, e ela é do material polimérico. Tá legal? Então, a lente a gente já sabe que não pode ser de vidro. Vidro não deixa passar o infravermelho que você está emitindo.
Tá legal? Então agora eu queria falar sobre o detetor, tá? O detetor, ele funciona baseado no efeito Seebeck. O que é o efeito Seebeck? Vamos tentar entender isso direitinho. Então é o seguinte, vamos pensar que eu tenho um pedaço de cobre e eu aqueço um lado, tá? Pego essa placa, meto um maçarico aqui. Quando eu faço isso, os portadores, eles se deslocam para a região mais fria, tá? Então elétrons correm para cá, que está mais frio. E aí aparece uma diferença de potencial aqui. Tá? Essa diferença de potencial é da ordem de alguns microvolts. Isso é difícil de medir, mas não é uma coisa impossível, tá? Mas dá para medir. Mas o efeito fica muito mais interessante, que foi o que o Seebeck realmente descobriu, é quando você pega dois materiais e aproxima esses materiais. Então é o seguinte, vamos pensar que isso aqui é uma placa de cobre e isso aqui é um arame de cobre, isso aqui é um arame de ferro. Todos têm elétrons livres. Esses elétrons possuem um nível energético, que chama de nível de Fermi. E, como são metais diferentes, esses níveis são diferentes. Na hora que você junta um com o outro, começa a migrar a carga de um para o outro, e até que esses níveis se igualam. Quando esses níveis se igualam, para de migrar a carga, né? Aí você não vai ver mais uma diferença de potencial aqui. Existe uma barreira. Mas essa barreira pode ser vencida se você aplicar nessa junção uma variação de temperatura. Coloca uma vela aqui, vai aquecer, você vai ver que aparece uma tensão. Tá? Então eu posso usar isso para fazer o nosso sensor lá, que é utilizado nesse termômetro. Posso usar esse efeito. Tá? Eu já falei num outro vídeo sobre o termopar, né? Mas eu vou falar de novo aqui. Então aqui você pode pegar um pedaço de cobre e um pedaço de um arame de ferro, enrola os dois com alicate, tá? Não precisa fazer nada. E se você colocar um voltímetro aqui e aquecer com uma vela, você vai ver que aparece uma diferença de potencial, que é esse efeito aqui. Você pode melhorar essa montagem fazendo essa outra aqui, ó. Tá? São dois pedaços de arame de cobre e de ferro, enrola os dois, e isso aqui vai ser como uma bateria que está ligada em oposição. Então agora, se você aquece essa junção aqui, coloca uma vela aqui, você vai medir a diferença de potencial, vai estar ligado com a diferença de temperatura entre essas duas junções. E a diferença de potencial aqui é da ordem de milivolts, tá? Então era bom, quando você quer fazer um equipamento, para ele ser robusto, é bom que a tensão que o sensor gere seja mais alta, porque aí você fica longe de ruído. O que você pode fazer? É fazer várias junções em série. Tá? Então aqui, olha, tem cobre, ferro, tem um conjunto de junções aqui que você vai aquecer e essas outras vão ficar frias. Tá? E agora você vai somar essa diferença de potencial, tá certo? E isso aí é montado assim, ó. Então aqui estão as várias junções e aqui estão as outras junções. E você joga calor aqui e aí já aparece uma diferença de potencial. É isso que se chama de termopilha. Tá? Essas termopilhas você pode comprar, elas são baratas hoje. Tem uma termopilha que é essa MLX 90614, ela é barata e ela já tem um microprocessadorzinho, isso aí é facinho de você ligar no Arduino. Tá? Então como é que é essa termopilha? Tá? Então aqui dentro tem um conjunto de termopares, vários termopares ligados em série. Aqui você joga a radiação infravermelha, ela vai aquecer um lado da junção e o outro lado da junção está fria, porque ele está preso nessa carcaça aqui. E aí vai aparecer uma diferença de potencial. E aqui já tem um microprocessador que já te dá a temperatura. Ele já lê isso, tira ruído e calcula a raiz quarta. Já vai te dar a temperatura. E isso aí facilmente você pode ligar no Arduino e ter o seu sensor que você mede a temperatura de maneira remota, não por contato. Esse microprocessador aqui, ele já calcula até a raiz quarta para você, ele já te dá a temperatura. Então é muito legal, montem isso aí, isso é importante, tá? Agora eu quero mostrar para vocês esse sensor aqui funcionando. Esse sensor aqui é desse que você usa na indústria, ele tem um laser, né? Ele tem um pointer, tá certo? Ele tem um pointer aí. Tá certo? Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou medir a minha temperatura. Por segurança, eu vou colocar esse papel aqui e vou medir aqui na minha testa, ó. Então ele está aqui, ó. Eu vou medir a minha temperatura, ó, 34 graus. Então eu vou pegar agora esse vidro aqui e vou mostrar para vocês que ele não vai passar o infravermelho. Então aqui, ó, eu estou medindo, tá? Ele está detectando, opa, deixa eu ver aqui, 33 graus.
a minha temperatura. Deixa eu centralizar aqui. E eu vou colocar o vidro na frente. Ó, 21. Tirei o vidro, 33. Coloquei o vidro, tá? Então esse cara aqui está medindo a radiação que eu estou emitindo. Esse vidro aqui, que é um vidro comum, ele bloqueia essa radiação. Tá? Qual é uma outra coisa que bloqueia essa radiação que eu estou emitindo? Vapor de água. Se eu estiver transpirando, eu já mostrei para vocês isso lá no filme de câmera termográfica. Tá? Você mede a temperatura errada. Se a pessoa estiver maquiada, também bloqueia. Tá? Então essa medida, que você faz lá no supermercado, na correria, ela não é muito correta. Porque você está medindo a temperatura da superfície. A superfície está trocando calor com o ambiente. Muitas vezes eu chego lá no nosso prédio, lá do laboratório, tá? Eu vou passar na portaria e está muito frio, né? A moça vai lá, mede a minha temperatura e ela mede um valor muito baixo. E ela acha estranho, né? Eu digo, não, é que eu morri ontem, só vim pegar um negócio aqui, tá? Mas o que está acontecendo? Você está trocando muito calor. Esse sistema mede a temperatura de maneira correta. Mas você não pode estar exposto a um lugar muito frio, onde tem alguma corrente de ar muito grande. Lá, o médico, quando ele vai fazer uma imagem termográfica para medir a sua temperatura, você fica numa sala de estabilização. E você não pode estar transpirando nem estar maquiado. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, isso aqui é uma coisa que funciona, é bom que se use isso, tá legal? E ele não joga nenhuma radiação, ele não oferece nenhum perigo a você. É você que emite onda eletromagnética e ele detecta e te dá a temperatura. Então, muito obrigado e até a próxima.